Começa agora a websérie Minha História. Gente, eu vou começar aqui contando a minha história dos primeiros dias da minha infância. Para quem não sabe, no tempo da minha mãe, nos anos 70, que era bem mais velha, né? Os anos 40, os anos 50, por aí, enfim. Eu sou de 1970 e na época, nesse tempo do ano, era muito difícil as coisas. Então, a minha mãe já tinha 3 filhos e eu sou a caçula, só que eu nasci de 6 meses. Minha mãe tinha os filhos em casa. Era muito humilde, uma família bem pobrezinha, né? E como eles eram muito pobres, era muito difícil criar. Os pais, os casais de homens e mulheres tinham muitos filhos naquele tempo. Eu cheguei a conhecer gente, depois que eu cresci, gente que tinha 24 filhos. Então minha mãe teve 2 casais só. Meu irmão mais velho, que é falecido, e minha outra irmã, que ainda é viva, meu irmão, e depois eu. Só que eu nasci, para começar, nasci com 6 meses. Na época não existia incubadora, né, que tem hoje no hospital. Hospital que tinha era um único só. O interior que a gente morava era dentro do mato, era essas coisas. Meu pai tinha que levar eu para o hospital, nos braços, no colo, até o hospital, longe, muitas léguas de distância do hospital, para poder o médico me examinar, porque eu chorava demais, chorava muito. Minha mãe não sabia o que fazer, eu mamava, aliás, eu mamei até uns 2 anos de idade, né? Só que eu chorava demais. E até então minha mãe, ela descobriu que eu estava com muita vermes. Eu peguei uma bactéria no nascimento e essa bactéria ela era acompanhada que é uma anemia, que eu nunca ouvi falar de outras pessoas ter essa anemia, né? Só que a minha é acompanhada de muita bactéria, vermes. Então, como eu era bebê e de 6 meses, gente, a minha mãe não me carregava no colo, ela me mantinha dentro de uma caixa de sapatos, porque eu era muito pequena. Para me aquecer, ela tinha que me colocar dentro de uma caixa de sapato e poder me aquecer com panos. Porque eu ainda não estava nem toda formada. Eu não tinha cabelos, eu não tinha unhas. A minha pele era bem fininha, só aquela pelezinha bem fininha. Só estava com 6 meses, né, gente? Então era muito difícil para minha mãe me manter em casa, porque não tinha como. Eu posso lhe dizer, gente, eu sou um milagre de Deus, que Deus deixou, porque muita gente se admirava da minha mãe, me manter e ter conseguido me manter por 3 meses, eu dentro de uma caixa de sapato, para poder eu me evoluir mamando. E tinha que levar para o hospital. Minha mãe passava de meses internada comigo, para os médicos poderem me examinar e dar a vitamina que pudesse me ajudar no crescimento. E as bactérias eram demais, elas aumentavam rapidamente. A minha pele era tão fina que a minha mãe via as vermes andando na minha barriga e ela ficava com muito medo, achava que eu ia morrer. Minha mãe chorava demais, via eu chorando e ela ficava sem saber o que fazer, porque as vermes elas aumentavam com tanta força
que ela chegava a sair para fora, né? Saía pelas minhas partes íntimas, pelo ânus, pelos olhos, pela boca, por toda parte. Então, foi muito difícil. A minha mãe pedia ajuda às pessoas que tinham dinheiro, né? Porque na época, nos anos 70, nos interior do Piauí, tinha muito fazendeiro, né? Então, certo dia, minha mãe, para não poder ficar longe de mim, ela carregava a caixa de sapato e saiu andando pelos interior do Piauí pedindo ajuda para poder me criar, né? Então, ela encontrou um fazendeiro. Ele era médico veterinário e ela chegou lá e pediu ajuda, que queriam ajuda para me criar, que eu quero uma ajuda para criar minha filha. E eles perguntaram para ela onde estava a filha, onde era que estava a criança, para ele poder ver e ajudar a minha mãe. Aí ela abre a caixa de sapato e mostra para eles. Aí esse médico, ele ficou pasmo, né, de me ver tão pequena, né, e minha mãe me mantendo dentro daquela caixa de sapato e disse que eu tinha nascido com 16 meses, né, e ela tinha que manter dentro daquela caixa, né, para poder eu sobreviver, né. Ela dava de mamar e colocava sempre ali no localzinho, não deixava ninguém mexer, né, com muito cuidado. E esse médico veterinário se comoveu muito com a história da minha mãe, comigo, né, também. Imediatamente ele disse que era para ela ficar ali na casa dele, né. E ele e a esposa só tinham uma única filha, e essa filha já era adulta, já ia até casar. E como eu sou piauiense, né, a filha dele estudava em Teresina, na capital do Piauí, e tinha um namorado, e esse namorado da filha dele ele era pediatra, ele era médico pediatra, né? Era o médico que eu precisava. E ele imediatamente disse: sente aqui, entre pra dentro, bote esse bebê aí que eu vou examiná-la, vou falar com o meu genro, né, que esse genro dele, a filha já estava noiva, né, ia se casar com esse rapaz, até que casaram mesmo, né, e pediu ele que se ele poderia ir lá no interior, né, para poder me examinar. Contou a história, né. Aí também minha mãe, ele não deixou mais minha mãe sair e foi buscar o resto da minha família, né, meu pai, meus 3 irmãos, e colocou para morar nas terras dele, que ele tinha muito terreno, né, casas para as pessoas morar, né, só para morar, trabalhar para ele pagar uma quantia, para que a gente pudesse viver melhor, né. E daí esse médico veterinário e a esposa dele eram paraibanos, eles dois, e daí eles começaram a ajudar meu pai, botou meu pai para trabalhar na fazenda dele e ajudar a minha mãe comigo, né, dando a assistência médica, né. O rapaz vinha de Teresina, o médico pediatra, me consultava, colhia meu sangue, levava, né, para Teresina, para os hospitais de lá, que era mais bem evoluído, né, na época. E daí a minha mãe começou a ter mais esperança, né, que eu pudesse crescer e ficar normal, né. Só que com a ajuda deles foi muito importante, porque eu comecei a crescer e eu só podia tomar um único leite, era de cabra. E ele tinha muitas cabras, e então muitas perdiam os bebês, né, os filhotes, e dali ficava com muito leite, né, nas mamas. Aí meu pai tirava muito leite, que dava até para mim e para meus irmãos, né. E então foi assim uma coisa mais boa da vida,
a minha mãe encontrou foi a ajuda desse médico, né, que ajudou, me adotou como filha, mesmo eu estando, né, com a minha mãe e com meu pai. Ele ajudava meu pai trabalhava, minha mãe ficava em casa cuidando de mim e eles faziam o que podia por mim. Era remédio, todos os remédios que eu precisava, eles levavam para minha mãe, para poder eu estar tomando bem direitinho para poder crescer, né? O resto dos meses que precisava eu crescer, né? Que para 9 meses eu precisava ainda de 3 meses, né? Para poder ficar normal, as unhas saírem, crescer, né? Que eu não tinha unha, né? Nem cabelos. Enfim, foi uma vida sofrida, tanto para minha mãe como para mim, né? Para o meu pai, que era pobre, não podia criar, né? Mas a minha mãe fez de tudo, gente, de tudo mesmo para poder me criar, né? Então, depois disso a gente saiu das terras desse médico, né? Eu já estava grande, né? Já estava com o quê? Com 11 anos, né? Já estava mocinha já. E a gente saiu para outro interior, né? A gente não morou mais lá. Então daí a gente se mudou para outro interior, já grande, né? Então, com 14 anos eu fui mãe, né? Já fui ter meu primeiro filho, né? Claro, bem precoce, né? Que eu tenho que depois falar para vocês. A minha vida é marido, filhos, né? Que eu sou mãe de 3 filhos, né? E é isso, gente. Eu vou contar toda a minha história para vocês ficarem sabendo de toda a minha história, tá? Passo a passo, tá?